Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama, véu, e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo do engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama, véu, e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, do sicômoro galgar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama, véu, e contemplar-te a visão. Cafarnaum que o vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança, nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não o vejo ensinar, não ouço a sua voz.
sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias de minha vida e voltarei pra casa do Senhor por longos anos. Sheiles. Rabi,
da luz, chamado Jesus, Rei dos Judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo, Rabi, Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos Judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo como um irmão, como um irmão. Jesus. Ficar com ele na mão, que é melhor. Depois eu passo para o palestrante. O som tá bom aí atrás? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa casa. Tem alguém vindo pela primeira vez? Eu sei que está ali. Seja bem-vindo. Veio a meu convite, fico feliz de ter vindo, né? Antes de começar, eu queria convidar vocês para se fazerem presentes, se assim interessarem, para um seminário que a gente vai fazer aqui no Centro Espírita José Grosso, sobre fluidos e evolução do espírito, que vai ser no próximo sábado agora, esse sábado, dia 23, às 18 horas, tá? Por que 18 horas que a gente geralmente não tem atividade? É porque as pessoas trabalham nas obras assistenciais do centro nos sábados. Então, quando terminar de lá, já vem para cá, tá bom? Então, estejam todos convidados. Perguntaram no grupo se era para quem quer ser passista. Não, todos estão convidados. Quem quer ser passista, quem é passista, quem não é, para a gente estudar sobre esse tema interessante, né? Que é sobre fluidos, tão importante para a nossa saúde, né? Mas agora vamos dar continuidade. Tivemos que mudar o tema que foi anunciado no grupo, mas vai dar tudo certo. O Isnandi vai nos conduzir no estudo do tema Rapaz e Mãe. Mas vamos dar continuidade com a nossa prece, né? Pedindo a Laércio que apague aí a luz, que ele está pertinho. Então eu convido vocês a se sentarem numa posição mais confortável, fecharem os olhos e se deixarem envolver pela atmosfera aqui presente, trazendo para a tela mental a figura do nosso mestre tão querido. Imaginar mais uma vez Jesus diante de nós, com seu olhar
muito doce, muito meigo, com aquela energia que irradiava dele, nos envolvendo, e rogar, Senhor, a Ti, que possas, por acréscimo de misericórdia, estender, Senhor, Tuas mãos luminosas sobre todos nós aqui presentes. Que possamos, Senhor, nesses momentos difíceis em que a humanidade vive, contar com a Tua presença amiga bem pertinho de nós. Abraça-nos, Senhor, a cada um em especial. Precisamos, Senhor, mais do que nunca, dos Teus braços amigos, do Teu olhar bondoso, das Tuas mãos firmes para nos guiar. Ilumina, Senhor, a nossa trajetória aqui na terra. Derrama, Senhor, sempre as Tuas bênçãos. Mas derrama hoje, Senhor, em especial, a Tua paz, a Tua luz e as Tuas bênçãos sobre o nosso irmão Isnande, e que possamos, Senhor, compreender a mensagem por ele facilitada, e que possamos, Senhor, sentir que essas mensagens penetram os nossos corações, nos ajudando, Pai, a compreender melhor a Tua vontade em nossas vidas, a compreender melhor, Senhor, a necessidade do amor, do serviço no bem, do amparo, em especial aos mais fracos. Seja conosco o Teu amor e a Tua bondade, Pai amoroso, hoje e sempre. Assim seja. Então, eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho. Vamos ler o prefácio do Evangelho. Que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Foi escrito pelo Espírito de verdade. E agora eu convido o Isnande para nos conduzir no estudo. Boa noite. Só ajeitar aqui. Boa noite de novo. Bom, nós vamos tratar hoje do capítulo 14, Honrai Pai e Mãe, no tópico inicial do capítulo 14, denominado e determinado por Kardec como piedade filial, né? Ao fazer esse estudo outro dia, eu fiz a seguinte reflexão: em que condições eu cheguei ao mundo espiritual depois da última encarnação? Então, o estudo do Honrai Pai e Mãe eu fiz a partir da perspectiva que eu tinha de como eu cheguei ao mundo espiritual depois de, na última encarnação, ter caído pelo uso excessivo de álcool, de bebidas alcoólicas, pelo abuso da alimentação, né? A glutonaria, né? Excesso de comida,
por não saber lidar com a riqueza material, o uso indevido do recurso que foi colocado em minhas mãos e pela sexolatria. Aí, quando a gente estuda o livro Nosso Lar e a gente vê a condição que André Luiz chegou, doutor Vilas, nos estudos de terça-feira a gente sabe como é que funciona a descrição que André Luiz traz da sua condição quando no mundo espiritual em função do que viveu. E ao preparar o estudo do Honrai Pai e Mãe, eu fiquei imaginando em que condições eu cheguei. Se o André Luiz chegou numa condição difícil ao mundo espiritual, acossado pelos seus adversários e pelos seus inimigos que o chamavam de suicida, e ele não entendia por que ele era chamado de suicida, e ficou numa região umbralina por cerca de 8 anos. Aí, para elaborar esse estudo, eu fiz a reflexão em que estágio eu cheguei e em que condições espirituais eu cheguei ao mundo espiritual e quais foram os condicionamentos mentais que me fizeram chegar à presença de 2 indivíduos, de 2 seres espirituais que lá estavam e que aceitaram o desafio de me receber como filho na presente encarnação. E eu imaginando, se o André Luiz ficou 8 anos sofrendo em função do que fez, eu não consigo imaginar, eu não sei em que condições cheguei, nem a que vibrações mentais eu estava conectado, eu estava preso, eu estava limitado, eu estava circunscrito, por assim dizer. Mas eu sei que eu encontrei essas 2 almas caridosas, que um aceitou ser meu pai e a outra aceitou ser minha mãe. E eu fico imaginando, se fosse eu que estivesse no lugar do meu pai, ou se eu estivesse no lugar da minha mãe, como é que eu olharia para um ser que chegou do jeito que eu cheguei do lado de lá? Aí eu imaginei, se hoje eu fosse adotar uma criança, e eu fosse lá na casa de passagem, ali ao lado da igreja de Santa Teresa d'Ávila, e lá tem várias crianças. Tem crianças pequenas, tem crianças com 5 anos, com 4 anos, com 3 anos, com 10 anos, com 12 anos de idade, estão lá aguardando um lar, estão lá esperando um pai e uma mãe. Doutora Maria Helena, eu lhe garanto que eu, estudando o Evangelho, já estando no centro espírita, dizendo para todo mundo que eu sou um trabalhador da seara de Jesus, quando eu chegasse lá eu ainda ia olhar assim e dizer assim, esse daqui ele é comportadinho, ele é respeitador, ele é inteligente, ele é esforçado, até a beleza física ia ser elemento de determinação se eu ia escolher o João, o José, a Maria ou o Pedro. E eu, agradecendo um dia a mamãe, eu falei para ela, mamãe, muito obrigado porque a senhora aceitou ser minha mãe. Ela disse, como assim, meu filho? Eu falei, porque eu devo ter chegado do outro lado, como diz o povo do Nordeste, só os cós, viu, Lécio? Eu devo ter chegado lá, doutora Mariana, num farrapo humano. E ela podia ter dito, muito bem ter dito assim, ó, esse aqui eu não vou querer não. Erradinho do jeito que ele é, né? Beberrão, comilão, né? Sexólatra, viciado em sexo e gastador do dinheiro que tem, gastou só com besteira. Não, isso aí vai dar trabalho demais. E esse pai e essa mãe, eles aceitaram o desafio de conduzir esse filho na jornada em que nós estamos vivenciando atualmente. E a mamãe é da geração em que uma mulher que tinha só 10 filhos, 8 filhos, ela era fraca. Eu conheci a mulher do seu Raimundão que tinha 23 filhos. E o seu Raimundão perguntou para o papai, essa meninazinha que nasceu agora, Aldo, perguntou para o papai, com quantos tu fica com ela?
Aí ele, não, rapaz, essa aí com ela é 8. Aí ele disse, rapaz, tu é fraco. Eu estou com 22 e a mulher tá buchuda. Então, as famílias numerosas, as famílias de muitos filhos, elas eram naturais e normais. E a mamãe é do advento da cirurgia, né, da ligadura de trompas. A mamãe é da geração onde as mulheres já estavam discutindo a questão da pílula, vindo da Europa, dos Estados Unidos, para os países periféricos. E o meu pai tinha farmácia. E eu lembro que eu era garoto havia uma discussão muito interessante, porque a ciência apresentava a pílula para a mulher parar de ter filhos, diminuir a quantidade de filhos, mas as pessoas dizendo, a gente não pode mexer nas coisas de Deus. Se Deus manda ter muitos filhos, é porque é para ter muitos filhos. E os filhos não eram criados como são criados hoje, com atenção na escola, com preocupação psicológica. Quem é que ia identificar na minha geração alguém que pudesse ter um transtorno qualquer? Alguém que sofresse com ansiedade? A gente não identificava nem depressão. Quem tinha depressão na minha época, o máximo que podia se dizer é que a pessoa não tinha ânimo, não tinha força para viver, era desanimado, né? E hoje, esses aspectos psicológicos, eles são levados em consideração. Então, voltando à minha condição no plano espiritual, eu fui um cara de muita sorte, porque eu tive a oportunidade de reencarnar. Eu fui incluído na relação desse pai e dessa mãe, que estavam se preparando para reencarnar e receber aquela fieira de meninos e meninas. Foram 9 no total, 5 homens e 4 mulheres. Dava para fazer um roçado bonito, não era, Lécio? A ideia era essa. Então, o mandamento, a gente vai lá no Êxodo, e o mandamento no Decálogo, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui é uma recomendação divina de honrar o pai e a mãe, mas tem uma recompensa para quem honra o pai e a mãe. Honrar pai e mãe dá direito a uma vida plena na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, para o povo eleito, para o povo escolhido de Deus, Deus prometia para aquele que amasse, que honrasse o pai e a mãe, ele teria garantido uma vida. E a perspectiva de vida para o povo judeu no seu mundo, o povo judeu considerava o mundo o seu mundo. Então, para eles, tudo girava em torno daquele povo que era o povo escolhido de Deus, né? Os judeus mais ortodoxos, ainda hoje eles tratam assim, eles se acham assim, eles compreendem o mundo assim. Era tão arraigado esse conceito de povo escolhido, que eles imaginavam que tudo girava em torno da sua geração, que tudo girasse em torno da sua tradição. Mas tem um negócio muito interessante, porque a promessa divina, ela não é uma promessa espiritual, ela é uma promessa material. Então honra o teu pai e tua mãe, que eu te dou em troca muitos dias na terra que eu vou te dar. São 2 promessas. Você garante que ama seu pai, que honra seu pai e sua mãe agora, e eu te dou a terra no futuro, e eu te dou vida longa no futuro. E a gente, com a chave do Espiritismo, ao analisar a mensagem do Êxodo, a gente não compreende essa promessa como promessa material. Então o que eles viviam era sob a perspectiva da materialidade, de que a terra eles teriam e a vida eles teriam na materialidade para usufruir da materialidade. E a gente sabe que quando Jesus, representando Deus na terra como Espírito Crístico da mais alta categoria, da mais alta estirpe, Jesus representando Deus na terra, o que ele nos garante não é sob a perspectiva material, é sob a perspectiva espiritual.
da vida eterna que o Espírito tem pela frente. Então eu estou nesta encarnação, nesta experiência material, tentando sanar e sarar feridas que eu constituí no meu perispírito, que eu traduzi essas feridas no corpo físico em função da necessidade pelas quais eu deveria passar nesta encarnação. Mas eu vivo sob a perspectiva de, além de sarar, de sanar as minhas dores, saldar as dívidas que eu tenho com os outros. Então a minha família, a minha parentela corporal, ela é conectada também como parentela espiritual em alguns casos. Em outros casos não é parentela espiritual, são os devedores que se aproximaram para receber o acerto de contas que pode ser feito nesta encarnação. E Paulo nos diz: reconcilia-te com os teus enquanto está a caminho. Aí você diz assim: mas eu não posso curtir essa vida, sob o ponto de vista material, e deixar para trabalhar para Jesus só na próxima? Pode, não tem problema nenhum, livre-arbítrio. Só que você não tem garantia de que se encontrará de novo com esse que está contigo hoje. Eu tenho uma dívida para saldar com o Laércio. Aí eu digo: Laércio, nós dois estamos devendo um para o outro. Laércio, vamos fazer o seguinte: bora curtir a vida agora, e a gente se encontra na outra encarnação, a gente se acerta. Aí na outra encarnação o Laércio vai para um lado e eu vou para o outro. Porque não somos nós que definimos o futuro dessa parentela corporal e nem da parentela espiritual. Quem é que me garante que o meu pai físico, meu pai carnal e biológico desta encarnação, ele tem conexão espiritual comigo? Ou ele era só um que estava resgatando os seus débitos com a minha mãe, e eu na hora lá fui colocado na fila. Rapaz, tu vai para onde? Rapaz, eu estou aqui meio perdido, cheguei agora, estou me recuperando. Entra nessa fila bem aqui, rapaz. Essa família aqui vai ser grande. Aí eu vim embora. Aí eu entrei na fila, reencarnei dentro daquela família que talvez nem é a minha família, da minha parentela espiritual. Vamos lembrar o caso de Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone do Amaral Pereira foi retirada de encarnações sucessivas na Europa, dentro da parentela espiritual, entre idas e vindas, e colocada sozinha numa parentela corporal no Brasil que não tinha nada a ver com ela, para ver se as influências que ela sofreria na encarnação, que ela estava se propondo a realizar no Brasil, desenvolver no Brasil, a esperança era que ela não tivesse as dores, as cobranças do passado sobre a atual encarnação. E ela diz que quando ela olhava para o pai dela, ela dizia assim: mas você não é o meu pai. Ela olhava para o pai dela, físico, e dizia assim: meu pai é esse que está bem aqui. E o pai dela, desencarnado, estava do lado. O pai dela de outras vidas, de outras encarnações. E ela não reconhecia no próprio pai, porque a Dona Ivone do Amaral Pereira, gente, ela vivia muito no mundo espiritual, mais no mundo espiritual do que no mundo material. Ela disse que vivia, está descrito na sua obra, que ela vivia cercado o tempo todo por espíritos que desencarnaram pela porta do suicídio, os confundidos, que estavam o tempo todo atraídos pela vibração de ex-suicida. E ela precisava todos os dias se fortalecer na prece, se fortalecer na boa vibração, com um pensamento elevado, para que os espíritos encontrassem nela a luz que iluminaria e que orientaria o caminho por onde os suicidas deveriam trilhar. E o Chico falou para ela: você é a heroína silenciosa, porque em função de tudo que Dona Ivone do Amaral Pereira viveu, de estar o tempo todo cercada por espíritos de vibração rebaixada, assediando-a para que ela repetisse o ato das encarnações anteriores, ela só se fortalecia no trabalho e fazendo prece o tempo todo por eles. E passou a vida toda dela, com uma boa assistência espiritual, porque ela era uma trabalhadora que tinha uma assistência muito boa. Mas ela não deixou de sofrer um minuto, em função da dor que ela carregava. Mas ela teve um pai, ela teve uma mãe,
que a conduziram no plano espiritual, no plano material, mas ela tinha também a sua família espiritual que a fortalecia de forma muito grande. Só um minutinho, Lécia. Diga, Alexandre. A gente não tem nem ideia, né, de quanto será. A gente não tem ideia e a gente não tem a certeza de que estaremos com quem precisamos estar. Sim, Lécio? É. Só lembrando aqui, todo encontro na Maladeira ainda resistiu, tendo sido amado de outra encarnação reencarnada na Polônia, ele vem ao Brasil. Sim, e ele... E ela, para não poder provocar nele um mal-estar maior, e nem se conectar com as vibrações do passado. Mas ela ainda comprou a passagem de Minas Gerais para Brasília, ela ainda arrumou a mala, fez um vestido, ela mesmo costurou os vestidos que ela ia usar no evento. Era um encontro internacional de pessoas que estudavam e falavam Esperanto, de esperantistas que chamam. E ela ia se encontrar em Brasília com o seu amado de outras encarnações. E ela com a mala pronta, já indo para a rodoviária, e o doutor Bezerra diz assim: você vai? Você vai? Ela disse: vou. Ele disse para ela: minha filha, não seria bom que você fosse. Aí ela foi e tirou o vestido novo que ela tinha feito, que ela mesmo tinha costurado, e desistiu da viagem. E ela ia se encontrar na Polônia, no Brasil, com um polonês que tinha sido o seu grande amor das encarnações anteriores. E ela ficou só nas cartas, se correspondendo com ele. Então, quando o Decálogo recomenda que nós honremos o pai e a mãe, para além do amor que nós devemos ter com o próximo, Jesus disse, né? O Evangelho nos diz para amarmos o próximo, amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como nós mesmos. O amor, eu sempre gosto de dizer, amar o próximo é querer bem, mas eu posso querer bem a qualquer um, certo? E querer bem a pessoa, desejar que o bem aconteça a ela, é diferente de fazer o bem a ela. Por quê? Porque fazer o bem ao próximo, amar o próximo é querer o bem ao próximo. Agora, fazer o bem ao próximo é colocar o amor que você tem ao próximo em ação. Aí já não é mais amor, é caridade. E o Emmanuel diz que a caridade é o amor colocado em prática. Ela, minha filha, eu te amo. Aí a Ellen vai dizer assim: papai, me leve no médico. Não, senhora, eu vou sair da minha casa, ir na tua, te buscar para levar no médico, gastar gasolina, perder meu tempo, passar a tarde todinha lá te esperando. Vou não. Mas vá com Deus. Aí eu amo, porque eu te desejo o bem, mas eu não te faço o bem quando você precisa. Eu estou dando um exemplo aqui muito, muito simplório e corriqueiro que acontece conosco. Eu chego, vou saindo de casa agora, tinha um alcoólatra caído no chão do outro lado. Aí eu olho e digo assim: oh meu Deus, que os anjos cuidem dele. Mas eu não vou lá cuidar dele, ou botar um paninho debaixo da cabeça dele. Está deitado no chão, no cimento, frio ou quente, se for de tarde. Hoje a madrugada estava fria. Hoje, 4h30 da manhã, estava um climazinho ameno. Deixei até a janela aberta na hora da prece hoje. Mas para ele que estava lá no meio da rua, devia estar muito ruim. Aí eu amo Dona Maria Helena, aquele cidadão que eu nem conheço. Mas só que eu não sou caridoso com ele, porque eu não coloquei o amor em ação. É só sentir. É porque nós ainda estamos na fase de aprender a amar. O amor colocado em ação, a caridade real, ela virá em seguida. Talvez antes venha até a caridade interesseira, que é aquela caridade que eu faço para mostrar, mesmo para o meu pai e para a minha mãe, quando eu cuido do meu pai e da minha mãe, eu cuido não é porque eu quero fazer, é porque eu quero mostrar para os meus irmãos que não fazem, que eu faço, viu, Laércio? Ó, Laércio, vou levar papai para cortar o cabelo hoje, viu? Aí o Laércio nunca levou o pai para cortar o cabelo. Aí eu digo: aí, tá vendo?
Aí eu vou fazer a minha caridade interesseira de levar meu pai para cortar o cabelo, mas eu preciso que todo mundo saiba que eu levo meu pai para cortar o cabelo. Aí essa caridade, ela é interesseira, ela ajudou. Meu pai está querendo saber se é interesseiro ou não? Não. Ele quer ir cortar o cabelo. Então, quando eu faço a caridade mesmo interesseira, ela socorre, ela ampara e ela ajuda. O próximo passo é fazer a caridade desinteressadamente. Mas eu não cheguei lá ainda. Eu espero que na próxima encarnação, quando eu nascer numa outra família, eu já venha com a necessidade, a vontade, o desejo de fazer a caridade de forma desinteressada. Mas nessa ainda, eu ainda faço de forma interessada. Agora, o Evangelho, ele nos traz, e o Espiritismo, com a chave que Kardec nos trouxe, nós compreendemos a mensagem do Êxodo de forma diferente. Porque o honrar aqui é para além do amor. Porque às vezes eu não tenho como amar meu pai nessa encarnação. Porque talvez o meu pai é o meu adversário do passado. Eu entrei naquela família, quando eu olhei, era o meu inimigo, mas aí era a única oportunidade que eu tinha. E os meus parceiros espirituais, meus amigos espirituais disseram assim: vai que ele tu vai chamar ele de papai, ele vai te chamar de meu filho, e vocês vão se aproximar e eliminar dificuldades e limitações das vidas anteriores. Aí eu vim, mas eu não consigo ainda amar o papai ou amar a mamãe. Mas o que o Evangelho nos prega e o que o Evangelho nos diz? Honrai o pai e a mãe. Mesmo que você esteja no núcleo familiar com um adversário de outras vidas, você não pode deixar de honrá-lo sob o ponto de vista da piedade filial, que é o primeiro item que Kardec coloca. E o que seria a piedade filial? A piedade filial é o cuidado que o filho tem que ter com o pai em função do cuidado que o pai teve com o filho. O meu pai tinha um negócio de dizer assim: o que eu puder fazer para os meninos irem para a escola, eu faço. Aí eu lembro que uma professora de português chegou lá e disse assim: esse livro aqui tem que comprar. Aí eu cheguei, papai, a professora de português disse que tem que comprar um livro. Ele disse: pois vamos fazer um esforço e vamos comprar. Aí eu lembro até hoje o nome do livro. Era Pai, o nome do livro. O livro de português do primeiro ano. Era Processo Autoinstrutivo. A sigla era Pai. O aluno era levado a fazer os estudos em casa, com as orientações que a professora dava em casa. Na escola, você, com o livro, ele ia te dando as dicas para você ir avançando num processo de autoinstrução. Aí o nome do livro tinha a sigla Pai. Aí ele foi e mandou eu comprar. Gente, eu cheguei muito feliz na escola com esse livro debaixo do braço. Eu tenho o livro da professora, eu fazia as atividades todas com aquela alegria. E a gente não percebia qual era o esforço e da onde o pai tirava para poder suprir a sua necessidade. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu passava na casa dele, aí no tempo que eu morava com vovó, aí a vovó dizia assim, e eu com 12 para 13 anos, eu lembro que eu comia 3 pães no café da manhã. Por isso que é nervoso. Mas mas era um pão daqueles de mais de 20 centímetros. Aí quando eu ia saindo, vó é vó, né? Aí Dona Dulce dizia assim: Nanã, leve esse pãozinho para meu filho merendar daqui a pouco. Saí de casa às 7 horas, eu levava mais um no cantinho da bolsa. Ela dividia em 2 partes, passava a margarina, aí botava. E eu passava na casa do meu colega e a mãe dele estava dividindo um pouco do café que tinha. Mas era pouco. Aí eu lembro que meu colega falou assim para ela: mas a senhora vai ficar sem café. Ela disse: já tomei antes de vocês, abestado. Ela falou para eles: já tomei. Aí foi lá, dividiu o café e um pão, dos que eu tinha comido 3, ela dividiu para 6. Aí eu fiquei, quando eu cheguei na escola, eu digo: bora comer o pão ali. Aí a gente ia para um canto, porque escola pública a gente não podia tirar a merenda da bolsa, né? Que todo mundo vinha pedir um pedaço. A gente se escondia de trás da cisterna, lá no Polivalente. Você estava num cantinho e a gente dividia aquele pão, eu e ele. E depois, nós 2 adultos, é que a mãe dele falou que ficava sem comer.
ela não comia para dar o cafezinho e o pedacinho de pão para todos os 6 filhos que estavam, porque os outros 3 já tinham ido embora de casa. Aí ele só descobriu isso depois. Então a piedade filial, ela reside aí. Aonde é que está a sua capacidade, a minha capacidade, a nossa capacidade de filhos, para suprir na necessidade do pai, na velhice, a condição que o pai nos deu, que a mãe nos deu, né? Gente, um bezerro, né, doutor Vilares? O bezerro, na hora que nasce, ele já sai pinotando, esperneando, e ele se vira. Se a mãe dele não tiver leite, ele vai mamar na outra vaca, não vai não? E nós, quando a gente nasce? Se a mãe não ajeitar e aninhar a gente no seu próprio seio, nós vamos morrer. Nós nascemos totalmente dependentes do pai e da mãe, né? Até quando a gente começa a sentar, e aí o pai diz assim, agora ele já come com a mãozinha dele, aí, mas tem que cortar a fruta num pratinho, botar lá e a criança botar na boca. Nós somos totalmente dependentes do pai e da mãe. Olha como a natureza é interessante. Existe um processo de construção da piedade filial a partir do momento que a gente nasce. Ou seja, as nossas necessidades que são estabelecidas pela natureza, né, pela construção divinal da qual nós somos frutos, ela nos obriga a nos conectarmos com o pai e a mãe até os últimos dias da nossa vida. Só que num determinado momento, é o pai e a mãe que viram, que se transformam em seres condicionados, como nós éramos na infância. Um menino de 5 anos, de 4 anos, não vai botar uma mochila nas costas e sair sozinho para ir para a escola. Não, tem que ter todo um direcionamento, tem que ter toda uma assistência do pai, da mãe, de levar para a escola, de ir buscar. Mas quando chega num determinado momento da vida, é o pai e a mãe que voltam à condição original de dependência. É o pai e a mãe que vão precisar de alguém para conferir se tomou o remédio, para conferir se foi ao médico, se alimentou direito. Outro dia a mamãe teve que fazer uma reposição de vitaminas. A mulher do meu sobrinho, a Aira, ela é farmacêutica, aí teve que fazer uma reposição, fez os exames lá a pedido do esposo da Natália, que é médico, porque a mamãe estava com carência vitamínica. A mamãe está só enrolando nas refeições, comendo só porque não tem essa fiscalização de perto, esse cuidado e essa atenção. Aí ela estava com carência, tomou lá um soro com várias vitaminas para repor. Ela já está na condição de que os filhos têm que estar muito mais próximos, porque é como se fosse o bebê que precisasse do peito na boca, como nós precisamos, como eles precisaram, como os pais e as mães precisaram em determinadas condições, em determinados momentos da atual encarnação. Tem uma interpretação que Kardec nos traz no item piedade filial, que ele diz assim: o mandamento honrai pai e mãe é um corolário da lei geral da caridade, da lei de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. É o exemplo que nós damos de amor, em primeiro lugar, é ao pai e à mãe, porque foram eles que nos deram a oportunidade reencarnatória. Gente, você já pensou, eu falei da pílula no começo, eu sou o quarto, se mamãe começa a tomar pílula, depois que a Ivete nasceu, eu estava lá do outro lado, coçando a cabeça, morrendo de raiva essa hora, procurando um meio de reencarnar, para poder viver o que precisava viver. E como é que eu chegaria? Porque a reencarnação, ela é planejada, mas ela não é garantida. Porque depende da vontade, do desejo do pai e da mãe de continuarem aumentando a sua prole até todos os filhos planejados chegarem. Mas pode se romper. Dependendo se a mulher desistir do casamento, separar, aquele combinado está rompido. Aí o marido vai para um lado, a mulher vai para o outro, está rompido. Eram quantos filhos? Eram 5. Nós estamos com 3, separamos. O quarto e o quinto vão viver de quê? Como é que eles vão chegar?
A espiritualidade vai dar um jeito, vai replanejar, vai reorientar o rumo daquelas encarnações. Mas a reencarnação pode ser podada em função da decisão do casal de ter 2 filhos só, quando planejou ter 3. E aí, você planejou ter quantos filhos? Nós planejamos 3. Aí eu contei a história que eu, com 24 anos, fui lá no doutor Gilson Casanova. A Arielle tinha acabado de nascer, eu fui lá, uma consulta, doutor. Diga, garoto. Eu era um menino, né? Eu vim agendar aí uma vasectomia. Vasectomia? Tu é doido, rapaz? Tem quantos anos? Vou fazer 25 anos já. Ele disse, tu tem quantos filhos? Eu digo, 1. Aí ele disse assim, faço não. Mas doutor, eu quero fazer, já está decidido, conversei com a minha esposa. Não faço não, meu amigo. Eu não faço vasectomia em menino, rapaz. Aí me deu uma explicação. Doutor Vilásio, ele me contou a seguinte história. Suponhamos que você vai numa viagem e acontece um acidente, morre a sua esposa e a sua filha. Aí você volta de lá, passa 5 anos chorando, sofrendo, porque perdeu a mulher e a filha. Mas aí aparece uma mulher na sua vida, aí você casa. E eu fui o responsável pela vasectomia, e você não pode mais ter filho. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui e pedir, doutor, faça a reversão da vasectomia. E tem reversão que não dá certo. Aí você vai ficar com raiva de mim. Faço não, vá-se embora. E os 2 meninos esperando lá, né? O Guilherme e a Amanda estavam lá morrendo de raiva essa hora. No mundo espiritual, porque tinha um planejamento para eles virem. Olha como é que acontece. Então, o Kardec está dizendo aqui que esse amor da piedade filial, ele é uma expressão da caridade, que nós não podemos amar o próximo se a gente não ama. Primeiro, quem deu a condição de vida para nós nesta encarnação? Quem nos trouxe, quem nos proporcionou a oportunidade de dar passos à frente nesta experiência reencarnacional que nós estamos vivendo agora. Eu estou devagarinho, mas eu estou. E se eu não tivesse alcançado a reencarnação, como é que eu estaria no mundo espiritual agora? Talvez eu tivesse me revoltado, talvez eu tivesse em sofrimento, ou tivesse vindo de uma outra forma sem esse carinho e esse cuidado que papai e mamãe tiveram. Sim, tivesse... Vem por outra forma, está na casa de passagem, passa seu pai lá o tempo porque perdeu um filho ou outro, o adota, daqui a pouco ele vai dizer, esse menino parece que é filho. Esse menino parece comigo. É muito comum esses casos. Quando o menino é bom. Se for bom, né? Estudioso. O que Deus quis mostrar? Deus quis mostrar por essa forma. Olha, gente, isso aqui é importante. Kardec diz que ao amor se deve juntar. O amor é o bem-querer. Mas o Kardec está dizendo que tem que juntar ao bem-querer o respeito ao pai e à mãe, as atenções ao pai e à mãe, a submissão. Olha, gente, ele coloca uma palavra interessante. A submissão às determinações do pai e da mãe. A Lara chegou outro dia, chateada lá com a mãe dela, falou assim, vovô, posso vir morar na sua casa? Aí eu falei, pode. Aí, só que quando você vier morar aqui em casa, aí eu vou deixar de ser seu avô, que faz tudo que você quer, e você ser seu pai, e você vai fazer tudo que eu mando. Aí ela ficou assim, não, vovô. Aí eu digo, não, era essa, tem que ser assim. Por quê? Porque ao pai e à mãe, ele está dizendo que nós temos a obrigação de juntar ao amor o respeito, a atenção e a submissão. Aí nós espíritas, viu, dona Maria, nós somos tudo avançado, tudo modernos, espíritas. Doutora, seu filho é o quê? Ah, não, meu filho só vai decidir a religião dele quando ele tiver 18 anos, 16 anos. É porque a gente acha que agindo assim, a gente está dando liberdade para nossos filhos escolher o que quer. Não, senhor, é de pequena que se torce o pepino, não é? Não tem um ditado assim, que é de menino que se torce o pepino? Um negócio assim. Meu filho vai comigo para evangelização infantil. Ah, mas tem a tia dele que é evangélica, quer levar ele lá na escola dominical, escola bíblica. Leve ele lá para ele conhecer. Você pode até proporcionar conhecimento de outros conhecimentos, de outras sabedorias, de outras doutrinas. Mas você tem que levar o seu filho para onde você vai.
E vai chegar um tempo que o menino vai dizer para você: ah, eu não quero isso aí não. Lá em casa, quando nós implantamos o Evangelho, o Guilherme e a Amanda dormiam na mesa, mas tinha que estar sentados os dois. Estavam correndo para lá e para cá. Ei, o Evangelho, bora, concentra, desliga a televisão, apaga essa luz, vem todo mundo para cá. Aí ficavam os dois sentados lá, eles dormiam durante o Evangelho no lar. Mas tinha que estar lá. Por quê? Porque ao filho, Deus determina que haja um processo de submissão ao pai e à mãe, que são as mentes que estão à frente da condução do processo. Pode até não ser mais desenvolvido do que o filho, sob o ponto de vista espiritual, mas conduzem o processo reencarnacional. Então o filho e a mãe guardam submissão. Isso é determinação divina, diz Kardec. Aí ele diz mais, além do respeito, que se junta ao amor, à atenção, à submissão e à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se nós com os pais, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. O que eu devo fazer para minha irmã Janice? Eu devo dar uma carona para ela. Pois papai eu devo carregar nas costas. Por quê? Porque a obrigação para com o pai e a mãe é maior do que a caridade que eu proporciono ao próximo em geral. Por quê? Porque aqui guarda-se, protege-se a caridade no âmbito da piedade filial. É fazer mais do que o pai fez. É fazer mais do que aquela mãe que pegou, distribuiu o café todinho, e os meninos disseram: mamãe, a senhora não vai deixar separar o seu café? Eu já tomei, abestado. Deixa de ser besta, que faz a hora que eu tomei. Não tinha tomado, ela estava mentindo, porque não ia sobrar, ela ia ficar com fome, até arrumar o almoço. Os meninos iam tudo para a escola de manhã, ela ia fazer uma diária, ela ia lavar uma roupa, ela ia costurar, ela falou qualquer coisa para ganhar um trocado, para poder, quando eles voltassem da escola, o almoço estivesse na mesa. Nem que fosse só o arroz, mas tinha que ter alguma coisa. Então a piedade filial é você descobrir a forma de fazer para o seu pai, muito mais do que o pai fez para você. E como é que um filho pode retribuir ao pai que passou fome para você comer? Como é que você pode retribuir ao pai o investimento que ele fez em você? Na escola, quando ele disse assim: o que for possível fazer por meus filhos, na escola eu faço. De onde foi que ele tirou o recurso para comprar o livro que você precisava? De onde foi que ele retirou o recurso para comprar a camisa da escola, né? O tênis para fazer a educação física, o short e a camiseta da educação física, que o pai comprava com dificuldade? Hoje, os meninos recebem a mochila, os livros, a escola tem ar-condicionado. Gente, eu fico olhando de meu Deus do céu, os caras vão tudo com a roupinha bonitinha, limpinha, né? Recebe até a mochila, a garrafinha para levar água para a escola. Aí eu fiquei, no meu tempo no Graçanã, a gente não tinha um livro didático. Não tinha nenhum livro didático. As salas quentes, não tinha nem ventilador. Eu estudei lá de manhã um ano, no outro ano eu estudei de tarde. E a gente sentia o que era aquele calor daquela escola. Mas o pai fazia um sacrifício muito grande para te manter na escola. Eu lembro que mamãe dizia assim: está na hora desse menino sair da escola, de estudar de noite para poder trabalhar, para ajudar em casa, né? Aí o papai dizia, aí mamãe dizia assim: deixa o menino estudar, né? Deixa o menino estudar. Eu estudava de manhã, eu estudei de manhã até os 17 anos. Por quê? Porque o papai fazia todo o esforço para que eu ficasse na escola. Mas meu pai é semi-analfabeto. Como é que alguém que não teve acesso à educação investe na educação do filho? Ele tirou da onde? Né? Porque ele podia muito bem: eu não estudei, tu também não vai estudar. Eu não tive isso, você também não vai ter. Então, o Kardec nos chama a atenção. Ele está na hora, não está? Tá, não está? Na hora que parar, tá bom. Então, o Kardec diz assim, de modo ainda mais rigoroso, eu preciso cumprir para com os meus pais
tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Aí nós vamos lá para a passagem de Jesus, quando Jesus estava separando os bodes das ovelhas. Ele diz, você venha para o lado de cá e você vai para o lado de lá. E por que eu estou do lado de cá? Porque quando eu estava preso, você me visitou, quando eu estava com fome, você me deu de comer, quando eu estava com sede, você me deu de beber, e quando eu estava doente, você foi lá cuidar de mim. Aí a pessoa diz, mas Jesus, eu não lhe conheço, eu não cuidei de você. Ele diz, quando você cuidou de um dos meus, foi a mim que você fez. E você vai para o lado de cá porque eu estive preso, você não me visitou, com fome, você não saciou a minha fome, com sede, você não saciou a minha sede, e eu estive doente e você não deu conta de mim. Mas quando foi que eu não visitei você? Nem sabia que você estava doente. Ele disse, o seu próximo precisou e você não fez. Então, imagine com relação... Essa é a caridade natural, a caridade normal. Agora a caridade filial pede que nós façamos esforços muito maiores. Eu prometo que o último tópico que eu separei é esse daqui. Aí Jesus diz assim, o Kardec diz assim, ai pois daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza. Quem me amparou na minha fraqueza? Eu não sabia nem me arrastar. Papai e mamãe, né? Que com a vida material lhe deram a vida moral. A minha formação moral quem deu foi meu pai. A minha formação moral quem deu foi minha mãe. Né? Com o pouco que tinham de conhecimento espiritual, né? Evangélico, eles me deram esses preceitos. Eu lembro muito bem, eu tinha 14 anos e alguém colocou lá no rádio que estava viajando e tinha chegado a Imperatriz, precisava ir para Fortaleza, no Ceará, e não tinha o dinheiro da passagem, estava com fome. Aí avisaram lá na rádio, papai disse assim, bora lá. Aí ele me fez ir lá dar o trocado, separou 10 cruzeiros, aí disse assim, vá lá, é você que vai fazer isso aqui. Aí eu fui, cheguei lá, comecei o nome, eu tinha que botar o nome, né? Aí eu falei meu nome, ele botou lá o meu nome, aí numa lista, e o rapaz estava sentado assim, eu entreguei os 10 cruzeiros para ele. Aí eu voltei, perguntei para o papai, papai, por que o senhor mandou eu ir lá e o senhor não foi? Ele disse, é para você aprender. Na situação que esse homem está hoje, eu já estive. Ele disse assim, eu já me vi com fome num lugar onde eu não tinha nem a quem pedir. E eu achei que ele me ajudasse. Então, no dia que você puder encontrar alguém, faça desse jeito. Aquele ensinamento ali fica para essa encarnação toda. E talvez para a próxima. E talvez não, e com certeza para a próxima. Essa é a formação moral que o pai e a mãe tiram, não sei da onde, do seu desenvolvimento espiritual, para fixar na nossa tela mental um comportamento que pode mudar a sua vida. Né? Até aquele dia, eu não tinha essa visão de que alguém podia precisar de uma forma tão premente como aquele homem precisava. Porque tinha as pessoas que passavam, nesse tempo, tinha as pessoas que passavam nas ruas, nas portas, batendo e pedindo, dá uma esmola, pelo amor de Deus. Né? Aí mamãe separava a farinha e o arroz. Aí a gente perguntava, você quer arroz ou farinha? Aí a pessoa dizia se preferia a farinha ou o arroz. A gente ia lá, pegava uma xícara de farinha e misturava. Aí aquela pessoa passava o dia todo nas ruas pedindo arroz, farinha, o que tivesse. Mas geralmente arroz e a farinha era mais barato, né? E aquela simples ação é um aprendizado para o nosso ser eterno, para nós como seres eternos. É um aprendizado moral que conforma, que formata, que configura o nosso ser para os próximos desafios das próximas encarnações que nós vamos enfrentar. Então a piedade filial diz que nós devemos cuidar do que cuidou de nós na fraqueza, para além do amor, com a honra. Né? Se eu pago a passagem
pago o Uber para alguém se locomover, se meu pai precisar, eu arrasto ele nas costas. Eu carrego ele nas costas se for preciso. Porque para além da caridade que eu faço com o próximo, o meu pai e a minha mãe precisam dessa caridade. Nós temos que levar isso como lição. Capítulo 14. É verdade, Alexandre. Gente, obrigado. Desculpa o adiantado da hora. Nós queremos agradecer ao Isnande, foi maravilhoso, não foi obrigada, Isnande, ele se emociona a gente. É desse jeito, mas é muito bom, né? Então, depois, lá isso não paga agora não, que ainda vai ter um recado. Depois que terminar, nós vamos ter o passe, convido os passistas do dia para se fazerem presentes, e para quem veio pela primeira vez, vou explicar o que é o passe. Então, quando entra nessa sala, você recebe energias doadas por nós, junto com a espiritualidade. Então, o passe é uma doação de energia. Eu sempre costumo dizer assim, Jesus não curava através das mãos? Nós ainda não temos esse poder, mas nós tentamos doar as melhores energias que nós temos para aquela pessoa que senta à nossa frente, sabendo que não estamos sozinhos, que estamos amparados pelos benfeitores amigos. Então, ao se sentar para receber o passe, você deve fechar os olhos, mentalizar que é Jesus que está derramando sobre vocês energias boas, frutos bons, que a gente vai estudar no sábado aqui, se Deus quiser, às 18 horas. Faço convite de novo para quem chegar aqui, quem chegou depois, né? Não me deixem só com os desencarnados, compareçam, por favor, viu? Sou eu que vou conduzir o estudo. É no sábado às 18. Às 18 horas aqui, tá? Queremos também dar outro aviso, né? Que é sobre o nosso festival de pizza. Antes disso, eu vou chamar a Janice para falar sobre isso. Antes, eu quero comunicar a vocês qual vai ser o próximo tema, né? O tema da próxima quinta-feira. Vai ser sobre casamentos, tipos de casamentos, dificuldades do casamento, superações de casamento, tá? Então, estão todos convidados, vai ser o Agamenon que vai fazer esse estudo. E agora eu chamo a Janice para nos dar esse recadinho muito bom, muito delicioso. E depois convido a Maria Helena para encerrar com a prece. Bom, palestra do Isnande, eu peguei um finalzinho e lembrei de uma frase de um escritor recente, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele diz assim: feliz do filho que pode ser pai do seu pai. É como se nós fizéssemos na velhice, e não é todo mundo que tem essa oportunidade, nós entendemos, nós pudéssemos gestar os nossos pais. E é uma delícia poder fazer isso. Gente, nós queremos aqui frisar mais uma vez o nosso festival de pizza, que vai ser agora, domingo, dia 24. Quem ainda não adquiriu a sua pizza, por favor, nós estamos ali fora, tá bom? Vendendo. Todo o investimento é em prol do movimento jovem espírita, para a gente realizar o encontro de jovens espíritas da região Tocantina. Então a gente precisa, né, ter um caixa, não é isso, Isnande? E é vendendo pizza que a gente faz isso. Então, por favor, colaborem, comprem pizzas. Essas pizzas são deliciosas, segundo a Diana, não engorda. Melhor é isso. E hoje nós vamos ter uma degustação ali fora, após a programação aqui do passe. Nós vamos ter uma degustação para vocês verificar como que eu estou falando é a mais pura verdade. Uma pizza deliciosa. Já está ali no forno. Então eu queria chamar a dona Helena. Pode, quem quiser doar.
Exatamente, porque a pizza pega queijo, né? Pega frango. Então fiquem à vontade para doar também. Obrigada, gente. Fique aqui. Boa noite mais uma vez, que Jesus nos abençoe. Falar do Pai, Snang, toda hora é hora, né? Porque é muito importante a figura do Pai. E o paizão que nós temos, né? Lá em cima, Deus Todo-Poderoso, né? Quando a gente olha assim, quando a gente abre assim, um documentário que estuda Deus sob o ângulo científico, e aí diz assim, na Via Láctea, que é uma galáxia, tem 80 bilhões de sóis, e aí nas outras, né, galáxias, aí eu mesmo fico pensando, mas meu Deus, a gente quer saber assim, o tamanho de Deus, mas quem somos nós? É o paizão. Então, esse mês de agosto realmente está muito propício para a gente lembrar disso, né? E a gente também tem muita paciência com os pais, principalmente aqueles que têm um pai já depois dos 80 anos, né? Está mais leve, um pouquinho mais surdo, a gente precisa estar dando um pouquinho mais alto. Mais paciência. Então, gente, e agora vamos agradecer, né? Porque Jesus também veio à Terra também como Pai. Querido amigo Jesus, o Cristo de Deus, estamos aqui nesta casa, escola abençoada, aprendendo cada dia um pouco mais as lições do bem viver. É aqui, Senhor, que nós aprendemos como caminhar, quais os caminhos a escolher, Senhor, e a sentir bem de perto a sua presença conosco. Nós te agradecemos, porque nós viemos andando com os nossos pés, Senhor. Nós ouvimos a palestra com o nosso entendimento, com o nosso raciocínio. Nós sentimos quantas vezes aquela emoção ao falar dessa figura generosa que é o Pai. Ah, Senhor Jesus, temos muito a te agradecer. E nós, nessa noite, não vamos pedir por nós, que já recebemos tanto, mas pedir por aqueles que nem conheceram o Pai. Aqueles que chegaram ao mundo já mais tarde sabendo que o pai já era ausente pelo fenômeno da morte, ou mesmo pelo fenômeno do abandono à família. Nós, Senhor, te pedimos hoje por aquelas crianças que estão na guerra, nas guerras fratricidas, órfãos, porque os pais estão perecendo ao fogo dos canhões, das artilharias. Querido amigo Jesus, que o Senhor encurte esses momentos para que a terra retorne à paz. Quando o Senhor entrava numa casa, a primeira coisa que o Senhor dizia era que a paz esteja nessa casa. E nós pedimos a Ti que a Tua paz esteja conosco em nossos corações e que permaneça assim, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Hoje eu vi quem estava com a senhora. Linda, feminina.